Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 111. Nagato. Conan gritou de medo, seu rosto pálido de preocupação enquanto ela puxava um lenço para limpar o sangue do canto da boca de Nagato. Nagato, por favor, pare. Enquanto ela limpava o sangue, as mãos de Conan tremiam incontrolavelmente, como se seu coração estivesse sendo cortado com uma faca. Nagato era agora seu único apoio emocional. Se algo acontecesse com ele, Conan temia perder a vontade de viver. Impossível. Isso é impossível. Isso não pode estar acontecendo. Como tudo isso pôde acontecer? Eu sou um deus. Eu tenho Rinnegan. Nagato rugiu, quase perdendo a cabeça quando o golpe de Ryujiro destruiu a Esfera Negra, quebrando sua última linha de defesa. A devastação planetária foi, sem dúvida, uma das técnicas mais fortes de Nagato. Se nem isso podia fazer nada a Ryujiro, ele não tinha ideia do que poderia. Seu poder parecia insignificante diante deste homem. Ao ver os olhos opacos do caminho Deva, os lábios de Ryujiro se curvaram em um sorriso de escárnio. Já acabou? Parece que superestimei você. Um covarde sempre será um covarde. Quando seu poder é derrotado, você revela seu verdadeiro eu. As palavras de Ryujiro provocaram Nagato. O rosto de Pain se contorceu em um rugido. O que você entende? Você não sabe de nada. O rosto de Pain se contorceu de raiva. A dor de perder seu melhor amigo, a dor de Konoha destruindo seu lar. Os ninjas de Konoha e as chamadas grandes nações nunca se importaram com o mal que causaram a outras vilas e países. Ele os odiava. Ele odiava as 5 grandes nações e este mundo hipócrita. Nesse momento, Obito apareceu na casa da árvore. Obito disse com sua voz profunda: Nagato, pare por enquanto. Você não pode mais abusar do seu poder. Nós encontramos uma maneira de lidar com Ryujiro. Chame de volta todos os caminhos. Uma maneira de lidar com Ryujiro? Tem certeza? Nagato perguntou com a voz rouca. Obito ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Ele não tinha certeza de quais truques Danzo tinha, mas naquele momento não havia outra escolha a não ser confiar nele. E mesmo que o plano de invadir Konoha e capturar a Kibi falhasse, isso não afetaria significativamente os planos de Obito. Ele tinha outros planos para perturbar todo mundo Shinobi. Quanto à vida de Nagato não importava muito para Obito. No final, Nagato era apenas um peão com maior valor de utilidade do que os outros. Sua vida ou morte não importava muito. Uma maneira de lidar com Ryujiro. Nagato cerrou os dentes. Neste momento, Pain caminho Deva, com seu olhar frio fixo em Ryujiro, disse: Nós nos encontraremos novamente. Num piscar de olhos, uma enorme nuvem de fumaça branca envolveu a área, e os corpos de caminho Naraka e das outras feras invocadas também desapareceram sem deixar vestígios. Nos encontramos novamente. Você quer invadir Konoha? Vamos ver o que você tem para lidar comigo. Entretanto, está na hora de sua organização ser conhecida no mundo ninja. Um sorriso se curvou no canto da boca de Ryujiro. Kimimaro se aproximou e chamou respeitosamente: Ryujiro-sama. Você dominou bem seu poder. É impressionante a rapidez com que você se adaptou à pressão espiritual. Ryujiro olhou para Kimimaro com satisfação. É tudo graças ao poder que você me deu, Ryujiro-sama, disse Kimimaro respeitosamente, abaixando a cabeça. Ryujiro olhou para Orochimaru, assim como para os atordoados Gaara e Sasuke. Ele olhou para Gaara e disse lentamente: É hora de você ir embora também. Gaara ficou momentaneamente surpreso. Deixá-lo ir? Posso ir embora agora? Gaara perguntou animadamente. Mas, não se esqueça de quem você é e tome cuidado para não morrer. Gaara ficou em silêncio. A batalha de agora não o chocou visualmente. E a força de Pain parecia comum, só que suas habilidades eram estranhas. No entanto, tudo isso foi uma avaliação pessoal de Gaara. Quando Gaara estava prestes a sair, Ryujiro deu uma missão a ele. Quero que você assuma o controle de Tsunagakure. Torne-se o Kazekage da Vila da Areia. Gaara ficou ainda mais perplexo. Ele deixou Tsunagakure para evitar ser vinculado ao título de Kazekage, que envolvia administrar os assuntos da vila. Além disso, Gaara não tinha nenhum bom pressentimento sobre a vila. Eu sei que você não quer, mas isso é temporário. Quando eu unificar o mundo Shinobi, não haverá mais 5 grandes vilas Shinobi ou 5 grandes nações. O tom de Ryujiro era calmo, mas suas palavras atingiram Gaara e Sasuke como um trovão, deixando-os atordoados e sem palavras. Unificar o mundo Shinobi? Ryujiro estava falando sério? Ele realmente pretendia unificar todo o mundo Shinobi? Nem Orochimaru esperava que Ryujiro tivesse tais ambições. Unificar o mundo Shinobi não foi tarefa fácil, mas se fosse Ryujiro seria possível. O mundo Shinobi era muito fragmentado e a divisão de poder entre as aldeias era muito severa, razão pela qual guerras eclodiram repetidamente ao longo da história. As 5 grandes nações eram independentes umas das outras, embora houvesse algum comércio entre elas, elas não confiavam umas nas outras. Especialmente a Terra do Fogo, que frequentemente era alvo de outras grandes nações durante as guerras ninjas. Suas ambições de devorar a Terra do Fogo nunca diminuíram. TSK Ryujiro-kun. Quem imaginaria que você tinha tais ambições, disse Orochimaru com um sorriso. A unificação do mundo Shinobi é inevitável. Para alcançar paz e liberdade permanentes, o mundo ninja deve ser unificado. Ryujiro disse calmamente. Gaara ficou em silêncio após ouvir as palavras de Ryujiro. Unificar o mundo ninja inteiro, uma visão bastante ousada. Isso foi sem precedentes. Tudo bem, concordo, Gaara assentiu.
Após entrar na base, Ryujiro ficou um pouco surpreso com a escolha de sacrifícios de Orochimaru. Embora a aparência fosse diferente do que Ryujiro conhecia, era sem dúvida o Uchiha Shin. Entretanto, Shin não adorava mais Itachi. Ele era chamado simplesmente de Shin. Seu corpo trazia marcas de muitos experimentos de Orochimaru. O Sharingan ainda não havia sido transplantado para seu corpo. Vamos começar, Orochimaru disse Ryujiro após uma breve surpresa, recuperando rapidamente a compostura. Os olhos de Shin estavam vazios, claramente sob Genjutsu. Shin vestiu a máscara de Shinigami e no momento seguinte, um vasto chakra formou um Shinigami aterrorizante. O Shinigami cortou seu próprio abdômen, causando um jorro de sangue da cintura de Shin. As mãos seladas de Orochimaru, junto com as do primeiro, segundo, terceiro e quarto Hokage, emergiram do selo do Shinigami. Uau! Shin vomitou uma grande quantidade de sangue e recuperou a consciência. Senhor Orochimaru, por quê? Shin levantou a mão fracamente, mas logo ela perdeu a força e caiu, sua vida desaparecendo. Eles estão de volta. Orochimaru sentiu o poder em suas mãos e sorriu de alegria. Nesse momento, o olhar de Ryujiro caiu sobre o Shinigami. Como esperado, o Shinigami, embora fosse uma construção de chakra, também tinha uma alma. Então, uma energia espiritual negra envolveu o Shinigami, fazendo-o rugir loucamente como se tivesse perdido o juízo. A olovificação havia começado. Capítulo 112. O rugido horrível e agudo do Shinigami era tão atormentador quanto o som de unhas raspando no vidro. Segurando a cabeça, os olhos do Shinigami de repente se arregalaram, e uma aura negra avassaladora, junto com um chakra incomum, irrompeu. Mas naquele momento, os olhos do Shinigami retornaram brevemente ao normal, e um chakra familiar, porém estranho, parecia estar tentando impedir sua oco. Este chakra? Ryujiro franziu a testa. Era semelhante ao chakra do clã Otsutsuki encontrado anteriormente em Hinata. Será que a Goromo Otsutsuki interveio? Embora Goromo tenha morrido, seu chakra sempre vigiou este mundo da Terra Pura, monitorando o desenvolvimento do mundo Shinobi. Interessante. Então, você finalmente fez um movimento. Os lábios de Ryujiro se curvaram em um leve sorriso. No entanto, um truque tão pequeno não conseguiu evitar a olovificação. Em um instante, uma imensa pressão espiritual desceu, fazendo com que toda a base tremesse violentamente sob sua influência. Essa é a pressão espiritual de Ryujiro-sama? Incompreensível. Lá fora, o rosto de Kimimaro mostrava uma expressão de choque. Sasuke e Gaara imediatamente se ajoelharam no chão, suas almas aparentemente à beira de serem dilaceradas por essa pressão espiritual avassaladora. Esse era o verdadeiro poder de Ryujiro? A mera pressão os deixou imóveis. Que tipo de monstro Konoha havia dado à luz? Gaara agora percebeu que as palavras de Ryujiro talvez não fossem impossíveis de serem alcançadas. Se o mundo Shinobi fosse realmente unificado, as guerras nunca mais aconteceriam? Subarashi. Ah, então esse é o poder do Ryujiro-kun. Orochimaru exibiu uma expressão embriagada. Embora sua alma parecesse estar sendo dilacerada pela pressão espiritual, seus olhos ainda mostravam excitação, porque esse era o poder que ele desejava. Bum! O chakra no corpo do Shinigami instantaneamente se transformou em névoa e se dispersou, com o chakra azul se dissipando diante de seus olhos. Zumbido! Um buraco negro apareceu gradualmente no peito do Shinigami, com a energia negra se transformando em uma corrente que passava por seu peito, fazendo-o rugir como uma fera. A máscara branca em seu rosto parecia ainda mais feroz, fazendo-o parecer mais um verdadeiro deus da morte. O Shinigami estava gradualmente se transformando em um Hollow. Em um instante, uma aura sufocante preencheu toda a base. Sentindo essa pressão espiritual, Kimimaro não conseguiu evitar tremer. Essa pressão espiritual não é do Lorde Ryujiro. Poderia ser do Senhor Orochimaru? Não, não é. Essa pressão espiritual é ainda mais profunda, fazendo com que pareça que todas as coisas estão caminhando para a morte. Um Hollow humanoide apareceu na frente de Ryujiro e, diferentemente dos Hollows comuns, essa pressão espiritual era muitas vezes mais forte que a de Kimimaro. Um Adjushas. Então deixe-me ver se consigo realizar uma transformação arrancar. Uma luz brilhante girou enquanto o Ojoku flutuava na ponta do dedo de Ryujiro. Ao ver o Ojoku, o coração de Orochimaru estremeceu. Foi esse objeto que criou os monstros chamados Hollows? A vida eterna poderia ser alcançada através deste tesouro. Embora curioso, Orochimaru não nutria ganância, sabendo que ter tais pensamentos não apenas o distanciaria da vida eterna, mas também colocaria sua vida em risco. Além disso, ele não estava confiante em lidar com Ryujiro. Rugido. O Shinigami holovificado soltou outro rugido ensurdecedor. O poder do Ojoku concedeu força ao Shinigami holovificado, fazendo com que a figura enorme passasse por outra transformação. Seus olhos cruéis gradualmente mostraram um traço de confusão, e a pressão espiritual caótica começou a se estabilizar e convergir dentro de seu corpo. A imensa pressão espiritual se transformou em uma energia semelhante a uma cortina, envolvendo o Shinigami holovificado, muito parecido com a transformação arrancar de Kimimaro. Quais seriam as habilidades do Shinigami depois de se tornar um arrancar? Ryujiro estava extremamente curioso. A essência do selo do ceifeiro da morte era selar, mas também envolvia devorar a alma, com a alma sendo permanentemente selada dentro dela. Gradualmente a pressão espiritual turbulenta se estabilizou, com a mortalha ao redor do Shinigami recuando como uma maré. Um homem de cerca de 1,8 metros de altura, com uma máscara parecida com a do Shinigami anterior no lado direito da cabeça, olhou confuso para Ryujiro e Orochimaru à sua frente.
Depois de um tempo, uma centelha de clareza apareceu nos olhos do Shinigami, e ele se ajoelhou diante de Ryujiro, dizendo respeitosamente mestre. Ryujiro olhou surpreso para o Shinigami transformado em arrancar. Ele se adaptou ao seu corpo tão rápido, realmente extraordinário. Parece que foi um sucesso. Você se lembra de suas origens? Ryujiro perguntou. Eu me lembro, mestre. Eu era um Shinigami nascido na Terra Pura, capaz de me manifestar no mundo Shinobi por causa do ninjutsu. Nossa manifestação neste mundo requer a alma daquele que realiza o ninjutsu. Terra Pura? Orochimaru notou essas palavras desconhecidas. Terra Pura. Existe realmente um lugar como o domínio dos Shinigamis? A maioria dos ninjas desconhece a Terra Pura. Somente alguém como Ryujiro, que conhece muitos dos segredos do mundo Shinobi, sabe que a Terra Pura é onde as almas dos mortos pertencem. Além disso, as almas dos Hokages anteriores desapareceram, indicando que eles retornaram ao submundo. Mas essas coisas não eram importantes, já que Ryujiro não tinha intenção de esvaziar suas almas. Shinigamis. Ryujiro ponderou algo enquanto olhava para o deus da morte. Chamá-lo simplesmente de Shinigami parecia estranho, então Ryujiro decidiu dar um nome ao Shinigami transformado por arrancar. Kira. De agora em diante, você será chamada de Kira. Depois de pensar um pouco, Ryujiro finalmente pensou em um nome. Obrigado, Ryujiro-sama, por me dar um nome. Ryujiro já havia preparado roupas, semelhantes em estilo aos uniformes espada de Bleach, em sua maioria branca simples. O cabelo de Kira também estava diferente. Depois da holovicação, ele ficou branco. Ryujiro-kun. Minha alma agora retornou completamente. Isso significa que eu também posso? Os olhos de Orochimaru revelaram desejo. Ryujiro balançou a cabeça, não é o momento certo. Se você só se tornar holovificar até o nível Gillian, não tem sentido. Preciso preparar os nutrientes que você precisa após a holovificação para permitir que você evolua. Então, Ryujiro deu um tapinha no ombro de Orochimaru. Espere um pouco mais, Orochimaru. O rosto de Orochimaru ficou rígido de decepção, suas orelhas caíram. Ainda não. Orochimaru sonhava diariamente em alcançar a imortalidade. Agora, com sua alma intacta, ele ainda não conseguia se tornar Hollow imediatamente. Vendo a expressão decepcionada de Orochimaru, Ryujiro suspirou impotente. Não que ele estivesse enganando Orochimaru, mas para Ryujiro, um arrancar de nível Gillian era insignificante, especialmente para alguém como Orochimaru, um ninja de nível Kage. Gillian eram apenas Hollows de classe baixa. Se Ryujiro ajudasse Orochimaru a se tornar Hollow nesse nível, isso desperdiçaria seu potencial. Capítulo 113. Quem é esse cara? Os olhos de Sasuke se estreitaram bruscamente. Ao ver o buraco vazio no peito de Kira, ele entendeu instantaneamente. A imensa pressão de antes poderia ter vindo dessa pessoa. Ryujiro, você criou outro monstro. Kimimaro, o que houve? Gaara notou algo estranho em Kimimaro. Kimimaro parecia diferente de antes. Havia um toque de medo em seus olhos. Você está com medo? Gaara perguntou com uma carranca. Até mesmo Sasuke não conseguiu deixar de olhar para Kimimaro e o viu tremendo de terror. Não sei. Esse sentimento é como um medo instintivo, como se ele e eu estivéssemos em níveis completamente diferentes. Em níveis diferentes? Vendo o medo no rosto de Kimimaro, Gaara caiu em pensamentos profundos. Isso significa que a força dessa pessoa é ainda mais assustadora que a de Kimimaro? Aquela máscara de Shinigami era realmente bastante intimidadora. Ryujiro caminhou lentamente sorrindo e disse, é normal que você tenha medo. Você é um arrancar nível Gillian, enquanto ele é um arrancar nível Adjushas. É normal que você tenha medo dele. Um Adjushas arrancar. Kimimaro engasgou bruscamente, seu rosto mudando instantaneamente. Ryujiro lhe contou sobre os arrancar de nível Adjushas, que estavam em um nível completamente diferente dos Gillian. As habilidades básicas de um Adjusha superavam em muito as de um Gillian. Mesmo a diferença entre um arrancar de Gillian e um arrancar de Adjushas não era algo que pudesse ser facilmente superado. Que tipo de alma Ryujiro transformou para imediatamente se tornar um arrancar de nível Adjushas? E o Sr. Orochimaru? Ryujiro-sama ainda não decidiu transformar o Sr. Orochimaru? Enquanto isso, na calada da noite, uma figura misteriosa apareceu na vila de Konoha. Ainda faltava algum tempo para o amanhecer, e o clone de Ryujiro em casa não tinha dormido. Ao sentir a figura se aproximando, o clone não conseguiu deixar de franzir a testa. Esse sentimento. Foi o Danzo? O que ele estava fazendo aqui naquele momento? Quando o clone de Ryujiro estava prestes a agir, o espaço na sala se abriu e Ryujiro saiu de um portal vazio. Danzo? Como o corpo principal de Ryujiro havia retornado, o clone não era mais necessário. Com um pulo, o clone desapareceu em uma nuvem de fumaça. No telhado, os olhos nublados de Danzo pareciam particularmente frios sob o luar. Nesse momento, Ryujiro também chegou ao telhado, olhando para Danzo com indiferença. O que você está fazendo aqui? Ryujiro, você enganou todo mundo. Parece que a morte de Orochimaru foi parte do seu plano. Você sabia que ele voltaria à vida, não sabia? Danzo perguntou em voz baixa. E daí se eu fiz isso? Ryujiro respondeu calmamente. A expressão de Danzo mudou um pouco. Ele não esperava que Ryujiro admitisse isso diretamente. Ele realmente acha que Danzo não tem mais influência em Konoha? O olhar de Danzo se tornou sinistro quando ele olhou para Ryujiro. Parece que você ficar na vila é perigoso. Alguém como você incontrolável acabará arrastando Konoha para o abismo. E Danzo, você fala tão corretamente, mas isso não é tudo pela posição de Hokage? Ryujiro zombou com uma risada.
Sim, eu faço isso pela posição de Hokage. Eu quero a posição de Hokage para toda Konoha. Konoha só poderá recuperar sua antiga glória sob minha liderança como a primeira vila ninja. Quero tornar Konoha grande novamente. Alguém como você que não se importa com a vila, nunca entenderia isso. Danzo rugiu de raiva. Ele arrancou o curativo que cobria seu olho direito, revelando o Mangekyo Sharingan, que parecia ainda mais assustador sob o luar. Koto Amatsukami. Assim que Koto Amatsukami foi ativado, o corpo de Ryujiro tremeu e seus olhos gradualmente ficaram atordoados. Danzo-sama. Ryujiro pronunciou essas palavras rigidamente. Ufa! Danzo soltou um suspiro de alívio. Parecia que Koto Amatsukami havia conseguido. Como esperado do genjutsu mais forte do Sharingan. A princípio Danzo estava preocupado que não funcionasse. Hehe. Alguém como você provavelmente nunca imaginou um dia em que seria controlado por mim. O rosto de Danzo mostrou um sorriso frio. Agora, Ryujiro era seu fantoche, completamente sob seu controle. Danzo já havia decidido que como Ryujiro era assistente do Hokage, ele poderia muito bem ser um agente secreto ao lado do Hokage. De agora em diante fique ao lado de Tsunade. Informe-me imediatamente se houver qualquer movimento entre os altos escalões. Sim. Com isso a figura de Danzo desapareceu na noite. Nesse momento os lábios de Ryujiro se curvaram em um sorriso desdenhoso. Idiota. Os chamados sinais de estar sendo controlado por genjutsu eram apenas fingimentos de Ryujiro. Seus poderes o tornaram imune a genjutsus. Mesmo os mais fortes como Koto Amatsukami não conseguiam controlá-lo. Aos seus olhos, o sorriso presunçoso de Danzo não passava de um palhaço. Ser seu espião? Continue sonhando. Quando Danzo percebe que não estava controlando Ryujiro e que estava sendo enganado o tempo todo, quem sabe que tipo de expressão ele terá. Pode ser bem divertido. O senso de humor distorcido de Ryujiro era assustador. No dia seguinte, Ryujiro levou Hinata para onde Naruto e Jiraiya estavam treinando. Neste momento, Naruto gradualmente ganhou controle sobre o chakra da Kyuubi e não foi mais afetado pelas emoções ao usar o chakra da besta com cauda. Para Jiraiya, o progresso de Naruto foi surpreendente. Ainda mais surpreendente foi que o Nove Caudas se comunicaria ativamente com Naruto. O que exatamente Ryujiro fez? Agora a força de Naruto havia atingido um novo nível, provavelmente até superando a de Sasuke neste estágio. Jiraiya-sama. Ryujiro gritou. Jiraiya, que estava deixando Naruto treinar sozinho, rapidamente guardou o pequeno livro adulto que estava segurando e tossiu sem jeito quando ouviu a voz de Ryujiro. Hinata olhou para Jiraiya com curiosidade. Este era um dos lendários Sannin? Por que ele parece tão estranho? O que você está fazendo aqui? Jiraiya perguntou sem jeito. Ryujiro sabia qual livro Jiraiya estava lendo. Como autor da série Isha Isha Paradise, Jiraiya frequentemente se entregava a esses livros saudáveis. Só vim ver como está o Naruto. Você está deixando ele treinar sozinho? Ryujiro franziu a testa enquanto olhava para Naruto treinando e então olhou para Jiraiya. Naruto já consegue controlar o chakra da besta com cauda. Não tenho mais nada para lhe ensinar. Jiraiya balançou a cabeça impotente. Ryujiro olhou para Jiraiya com ceticismo. Ele não acreditou nas bobagens de Jiraiya nem por um segundo. Jiraiya estava claramente apenas relaxando. Capítulo 114. Você quer que Naruto e Hinata tenham uma verdadeira sessão de treinamento de combate? Jiraiya disse com uma expressão de espanto no rosto. Sim. Ryujiro assentiu calmamente. Não, mesmo que Naruto consiga controlar o chakra da besta com cauda, e se seu poder sair do controle e ele machucar Hinata? Jiraiya balançou a cabeça rapidamente, indicando que esse treinamento de combate não era viável. Ryujiro virou a cabeça para olhar para Jiraiya e disse, mesmo que o poder de Naruto fique fora de controle, não será um grande problema. O Naruto com meia cauda não necessariamente machucaria Hinata. O que? Jiraiya parecia incrédulo. O que há de errado com Ryujiro dessa vez? Ele tomou algum remédio errado? Até mesmo ele, um dos Sannin, correria o risco de morrer ao enfrentar um Naruto meio besta com cauda. Mas Ryujiro disse que um Naruto meio besta com cauda não machucaria Hinata? Além disso, o tipo de devastação de poder que você mencionou não vai acontecer de jeito nenhum. Ryujiro acrescentou com indiferença. Jiraiya ficou sem palavras. De fato, com Ryujiro aqui, mesmo que o poder de Naruto saísse do controle, nada aconteceria. Mas Jiraiya estava preocupado com os danos que o corpo de Naruto sofreria cada vez que seu poder saísse do controle. Ryujiro talvez não esperasse que Jiraiya interpretasse suas palavras de uma maneira diferente. Depois de chamar Naruto, Ryujiro disse, Naruto, você e Hinata terão uma verdadeira luta. É? Uma luta de verdade? Ryujiro, você está brincando? Se eu acidentalmente machucar Hinata, você vai me responsabilizar e vir atrás de mim? Naruto olhou para Ryujiro com cautela. Ryujiro não conseguiu evitar rir. Você acha que pode realmente machucar Hinata? Acho que você está subestimando ela. Atualmente a força de Hinata já ultrapassou a sua em muito. Isso é impossível. Naruto não acreditou nas palavras de Ryujiro. Jiraiya disse que sua força atual poderia superar a de um Jonin comum. O que lhe faltava era apenas experiência de combate. Além disso, ele já havia dominado o controle do chakra da besta com cauda. Se você não acredita, jogue com Hinata e você saberá. Ryujiro disse calmamente. Tudo bem. Naruto cerrou o punho e pensou consigo mesmo. Preciso deixar Ryujiro saber que não sou mais o que costumava ser. Vou mostrar a ele o quanto cresci. Rapidamente Hinata e Naruto chegaram a um vasto espaço aberto.
Era necessário vir para um lugar tão grande? Jiraiya disse duvidosamente. Ryujiro riu. Você não entenderá a força de Hinata até vê-la. Isso deixou Jiraiya ainda mais confuso. Será que a garotinha do clã Hyuga possui algum ninjutsu aterrorizante? A única coisa da qual se orgulhar pode ser o Byakugan, mas o Byakugan não foi suficiente contra um Jinchuriki. Naruto e Hinata formaram o selo de confronto. Instantaneamente foi como se um silêncio mortal caísse sobre eles. Quando uma rajada de vento passou, a figura de Hinata avançou como um cometa. Ao ver o chakra da besta com cauda vermelha surgindo no corpo de Naruto, o rosto de Hinata mostrou uma pitada de surpresa. Então, este é o chakra da besta com cauda. Como esperado, é tão poderoso quanto Ryujiro disse. Taijutsu era a especialidade do clã Hyuga e no momento em que Hinata avançou, ela já havia travado nos pontos de fluxo de chakra de Naruto. No entanto, Naruto não estava treinando em vão nos últimos dias. Jiraiya percebeu as fraquezas de Naruto em Taijutsu e se concentrou em treiná-lo nessa área. Jutsu de múltiplos clones das sombras. Bum, bum. Fumaça explodiu enquanto dezenas de clones de Naruto avançavam em direção a Hinata, saltando no ar. Os olhos de Hinata se estreitaram e seu corpo foi tomado por chakra, girando rapidamente. 8 trigramas, rotação da palma. A rotação formou um escudo protetor, e os clones de Naruto que avançavam desapareceram na fumaça ao entrarem em contato. Uau! No momento em que o escudo fez contato, Naruto apareceu atrás de Hinata sem ser notado. Ele pretendia usar os clones para atrapalhar a visão de Hinata, mas com seu Tenseigan desperto, sua percepção melhorou muito, e esse pequeno truque não conseguiu se aproximar dela. Quando Naruto atacou Hinata, uma força repulsiva invisível e aterrorizante irrompeu, fazendo Naruto voar. Vendo isso de longe, Jiraiya imediatamente perdeu a compostura. Ele pulou das pedras, encarando Hinata com os olhos arregalados. O que aconteceu? Por que Naruto foi jogado para trás? 8 trigramas palma de vácuo? Não, a garota Hyuga não fez o selo de mão para palma de vácuo. O que está acontecendo? Mas é muito cedo para julgar o resultado apenas com base no taijutsu. Ryujiro e Jiraiya tinham expressões ligeiramente diferentes. Ryujiro parecia um pouco descontente. Naruto ainda tinha o velho hábito de conter sua força. Naruto, que havia caído no chão, cuspiu areia, olhando para Hinata em choque. O que é que foi isso? Força repulsiva? Ao se aproximar de Hinata, parecia que uma força invisível o havia repelido. Esse era um novo jutsu que Ryujiro ensinou a Hinata? Caramba! Ryujiro só me ensinou o Rasengan, mas ele gostava muito de Hinata. Por quê? Por que ele é tão injusto? Naruto respirou fundo, seu rosto exibindo uma expressão séria. Ele finalmente começou a levar isso a sério. Estrondo. Em um instante, o chakra da besta com cauda surgiu de Naruto, cobrindo-o com um manto vermelho. 2 caudas surgiram atrás de Naruto. O caótico chakra da besta com cauda irrompeu, criando uma sensação opressiva. Hinata franziu a testa. Então esse é o chakra da besta com cauda? É inimaginavelmente vasto. Entretanto, agora o chakra de Hinata não era tão inferior ao de Naruto. Depois de receber o chakra de Amura, Hinata não só experimentou mudanças em seus olhos, mas também em seu físico. Estrondo. O chão sob os pés de Naruto desabou de repente, e a força aterrorizante causou inúmeras rachaduras, como teias de aranha, que se formaram em um instante. Naruto, como uma flecha, aproximou-se de Hinata em um instante, mas novamente uma força invisível o repeliu. No entanto, esse Naruto não era o Naruto real. Com o impacto, ele desapareceu na fumaça. Os olhos de Hinata encolheram. Clone das sombras. Desde quando? Rasengan. Naruto avançou em direção a Hinata com um Rasengan azul claro na mão. Naquele momento, Hinata fez algo inimaginável com Jiraiya. Em vez de se esquivar, ela estendeu seu braço pálido, abrindo a mão como se fosse bloquear o Rasengan de Naruto com uma mão. O que ela está fazendo? Se ela enfrentar esse Rasengan de frente, seu braço ficará aleijado. Jiraiya exclamou horrorizado, tentando correr para frente, mas foi repentinamente parado por um braço. Apenas observe em silêncio. Ryujiro disse calmamente. Ryujiro, você? Quando Jiraiya olhou novamente, sua expressão mudou rapidamente, encarando incrédulo a cena diante dele. Capítulo 115. Os olhos de Naruto se arregalaram quando ele olhou para um par de olhos diferente do Byakugan. Os olhos de Hinata mudaram. Que tipo de olhos eram esses? A palma da mão de Hinata foi coberta com um brilho verde, e o Rasengan na mão de Naruto foi absorvido no momento em que tocou a palma da mão de Hinata. Como isso é possível? Jiraiya gritou em descrença, notando também os olhos incomuns de Hinata. Aqueles não eram Byakugan. O clã Hyuga tinha outro tipo de olho além do Byakugan? Ele desviou o olhar para Ryujiro. Vendo o leve sorriso no rosto de Ryujiro, Jiraiya entendeu instantaneamente e abriu um sorriso amargo. Eles disseram que estavam aqui para ajudar Naruto a treinar, mas parecia mais que estavam testando a força de Naruto. Pobre Naruto. Mas como o ninjutsu de Naruto poderia ser absorvido dessa forma? Isso foi algo que Ryujiro descobriu acidentalmente enquanto treinava com Hinata. Ele não esperava que o Tenseigan pudesse absorver ninjutsu. 8 trigramas, rotação da palma. Hinata gritou, e o chakra em sua palma explodiu com um poder incomparável. Naruto voou para trás como um cometa, enquanto o poder de Hinata irrompeu e ela voou para frente. No momento em que ela tocou em Naruto, ela focou em seus pontos de chakra, e uma formação invisível de 8 trigramas pareceu surgir sob seus pés. Arte do punho gentil. 8 trigramas 64 palmas. 2 palmas 4 palmas 8 palmas 16 palmas 32 palmas 64 palmas.
Os principais pontos de chakra de Naruto foram selados em um instante, e ele soltou um grito de dor ao cair no chão. O chakra aterrorizante da besta com cauda dentro dele diminuiu gradualmente. Hinata sem dúvida venceu essa luta, e ela conteve sua força. Claro, Ryujiro podia ver que esse não era o poder total de Naruto. A luta terminou tão rápido porque Naruto foi muito descuidado. Os olhos de Hinata retornaram ao seu estado normal de Byakugan, e ela olhou preocupada para Naruto caído no chão. Naruto, você está bem? Naruto pulou, sacudiu a poeira e sorriu. Estou bem. Mas Hinata, eu não esperava que você fosse tão poderosa. Como esperado, o treinamento especial de Ryujiro é sempre o mais eficaz. Naruto olhou para Ryujiro à distância com uma expressão sombria. Hinata apenas sorriu e não disse muita coisa. Os dois caminharam em direção a Jiraiya e Ryujiro, com Hinata dando pequenos passos e sorrindo docemente para Ryujiro. Sábio pervertido. Você perdeu de forma justa. Jiraiya suspirou profundamente enquanto olhava para Naruto. Ele tinha acabado de perguntar a Ryujiro sobre os olhos de Hinata, e o que Ryujiro lhe disse causou uma tempestade em seu coração. Olhos comparáveis aos do Rinnegan? A evolução definitiva do Byakugan do clã Hyuga? O Byakugan do clã Hyuga pode evoluir para olhos comparáveis ao lendário Rinnegan. Por que ele não tinha ouvido falar disso antes? Claro, Jiraiya não achava que Ryujiro estava mentindo. Ele simplesmente não conseguia imaginar que o Byakugan pudesse evoluir. E pelo que Ryujiro disse, parecia que ele sabia há muito tempo que o Byakugan poderia evoluir para o chamado Tenseigan. Como Ryujiro sabia tanto? Era isso que Jiraiya não conseguia entender. Tenseigan. Naruto foi mandado embora pelo poder do Tenseigan? Com olhos comparáveis aos do Rinnegan, quão forte essa garotinha do clã Hyuga se tornaria? Enquanto Jiraiya observava Ryujiro e Hinata saindo, ele olhou para Naruto ao seu lado com uma expressão complexa. Enquanto isso, do lado de fora da vila de Konoha, várias figuras estavam à espreita, todas vestidas com o uniforme da Akatsuki. Os 6 caminhos de Pen, Kakuzu, Idan, mas Kizami e Itachi não estavam presentes. Os dois já haviam se infiltrado na Terra do Relâmpago, seguindo as ordens de Pen. No momento em que Pen decidiu invadir Konoha, Tsunade recebeu uma mensagem de Itachi. Entretanto, Tsunade não sabia que a mensagem vinha de Itachi. Afinal, apenas o terceiro Hokage sabia que Itachi era o espião da Akatsuki. Para evitar incidentes inesperados, Tsunade colocou muitos ninjas patrulhando Konoha, mas todos eles foram derrotados pelos 6 caminhos de Pen. Kakuzu, Idan. Vocês dois vão encontrar os Jinchuriki do 9 Caudas. Quanto aos ninjas de Konoha, deixem todos comigo. Uma luz fria brilhou nos olhos de Pen. Ele começaria por Konoha, mostrando-lhes o verdadeiro significado da dor. Jutsu de invocação. Bum, bum. No instante em que a fumaça branca explodiu, uma enorme besta invocadora avançou para Konoha. O plano para capturar a 9 Caudas começou. Ao mesmo tempo, a pacífica e silenciosa Konoha foi destruída por uma explosão ensurdecedora. Ao ver as ferozes feras invocando, o pânico imediatamente tomou conta dos corações de todos os moradores de Konoha. No escritório do Hokage, Tsunade pulou da cadeira ao ouvir a explosão, seus olhos se contraindo enquanto ela olhava para as enormes feras invocadas do lado de fora. Alguém estava realmente invadindo Konoha. Droga, quem diabos são eles? Tsunade cerrou os dentes e disse com uma expressão feia. Membros da Anbu também apareceram na frente de Tsunade, falando pesadamente. Senhora Tsunade, é a Akatsuki. A Akatsuki? Eles estavam mirando em Naruto? Encontre Jiraiya e faça com que ele proteja Naruto. Sim. Assim que as palavras foram ditas, os membros da Anbu desapareceram do escritório do Hokage. Konoha havia perdido sua paz e tranquilidade habituais. Ao ouvir a explosão, a maioria dos moradores pensou que as 4 grandes aldeias ninjas haviam se unido para atacar Konoha. Mas não foi esse o caso. Os ninjas evacuaram os moradores e os levaram para um abrigo seguro. Konoha estava um caos, com fumaça preta e espessa e chamas intensas por toda parte. As feras gigantes invocadas pisoteavam a terra impiedosamente, destruindo construções à vontade. Nesse momento, Danzo emergiu da antiga base da raiz, olhando em choque para a caótica Konoha. O rosto de Danzo empalideceu enquanto ele observava os moradores em pânico fugindo. Madara havia prometido não destruir Konoha. Seu alvo eram os Jinchuriki da 9 Caudas. Mas não parecia que eles estavam se segurando. Parecia que estavam tentando destruir Konoha. Aí, Danzo rugiu furiosamente. Uchiha Madara, como ousa me enganar? Sua voz irritada ecoou na base. Enquanto isso, Obito apareceu na base da raiz com um sorriso zombeteiro. Colaborar com você? Eu só estava te usando. Já que você já usou Koto Amatsukami em Ryujiro, ele não agiria sem suas ordens. Baki. Danzo cambaleou alguns passos para trás, olhando furiosamente para Obito. Agora eu vou te matar. Capítulo 116. Naquele momento Konoha estava em caos, com fumaça enchendo o ar por toda parte. Hinata, que tinha acabado de voltar correndo, também ficou chocada com a cena diante dela. O que diabos estava acontecendo? Por que a vila estava sob ataque novamente? De onde vieram essas bestas invocadoras? Ao ver os moradores fugindo aterrorizados com seus filhos, os lindos olhos de Hinata brilharam de raiva. Nesse momento, uma senhora idosa que estava evacuando com sua neta tropeçou na multidão caótica e caiu no chão. Vendo isso, Hinata rapidamente correu para impedir que alguém pisasse na velha. Hinata ajudou a velha a se levantar e perguntou preocupada. Vovó, você está bem? A velha senhora segurou a mão de Hinata com gratidão. Obrigada, criança.
Neta, vamos logo. Depois de agradecer a Hinata, a velha pegou novamente a mão da neta e correu em direção ao esconderijo. Ryujiro-kun, vou ajudá-los. Ok, tome cuidado. Ryujiro assentiu e a advertiu. Hinata sorriu e assentiu, ajudando outros ninjas a evacuar a multidão. Ryujiro olhou para as poucas bestas de invocação ressuscitadas e não ficou muito surpreso. A habilidade do Rinnegan poderia revivê-las. No entanto, ele não esperava que Nagato invadisse Konoha naquele momento. Foi por causa do Danzo? Um sorriso apareceu no canto da boca de Ryujiro. Enquanto isso, Obito estava envolvido com Danzo. Seu objetivo não era matar Danzo, mas apenas detê-lo, e ele conseguiu atingir esse objetivo. Danzo não tinha como lidar com as habilidades problemáticas de Obito. Cada ataque dele passava direto pelo corpo de Obito. Droga, que tipo de habilidade estranha é essa? O rosto de Danzo estava escuro como tinta. Cada ataque dele passava direto pelo corpo de Obito. Era impossível lidar com essa habilidade problemática. Mais importante, a comoção do lado de fora de Konoha estava ficando mais alta, e até mesmo a base da raiz tremia constantemente. Se isso continuasse, Konoha poderia ser destruída por causa dele. Se Konoha sofresse grandes perdas por causa disso, ele seria o criminoso da vila. Danzo, alguém como você deve odiar ser manipulado, disse Obito por baixo da máscara com um sorriso zombeteiro. Danzo olhou feio para Obito, seus olhos quase saltando das órbitas. Ser manipulado pelos outros foi a coisa mais tola que ele já fez. Ao mesmo tempo, no centro de Konoha, uma pessoa com longos cabelos alaranjados perguntou friamente após derrotar um Jonin de Konoha e segurar sua cabeça. Onde está Uzumaki Naruto? Os olhos do Jonin estavam cheios de medo, e ele não sabia onde Naruto estava. Sem obter nenhuma informação útil, Pen extraiu diretamente a alma do Jonin. O corpo sem vida do Jonin foi descartado como lixo. Kakuzu e Idan ainda não tinham notícias, indicando que Konoha havia escondido bem o Jinchuriki da 9 caudas. Os ninjas do lado de fora de Konoha pareciam saber que iriam invadir. Alguém informou Konoha? Só havia uma pessoa que poderia ter passado a informação adiante, Itachi da Akatsuki. Nagato já suspeitava há muito tempo que Itachi tinha uma intenção oculta ao se juntar a Akatsuki. Mas como ele não demonstrou nenhum comportamento incomum e não tentou colocar a Akatsuki em perigo, Nagato o colocou temporariamente de lado. Ele esperava que a captura do Jinchuriki da 9 caudas ocorresse sem problemas e que ele pudesse lidar com Itachi mais tarde. Os outros 5 caminhos Pen estavam devastando Konoha, e os Jonins comuns não eram páreo para eles. Em uma área em ruínas, Kakashi estava ofegante, seu chakra estava quase esgotado. A força de Pen era avassaladora, e se isso continuasse, ele poderia perder a vida. Entendido ninja Kakashi, sua reputação é bem merecida. Acredite em mim, Konoha conhecerá a dor de perder um ninja como você, disse Pen com uma voz fria. Seu olhar para Kakashi era como se estivesse olhando para um homem morto. Além disso, o oponente de Kakashi não era apenas o caminho Deva, mas também o caminho Azura. Os mísseis problemáticos foram um dos motivos da dor de cabeça de Kakashi. Onde estavam os reforços? Kakashi cerrou os dentes, mal conseguindo segurar. Se isso continuasse, nem ele conseguiria segurar. Puxador universal. O que? Os olhos de Kakashi se contraíram quando uma força terrível o puxou em direção ao caminho Deva, e Kakashi não teve como se conter. Conheça a dor. Sinta a dor. Caminho Deva disse friamente, enquanto uma vara preta aparecia em sua mão. No momento em que Pen tentou esfaquear Kakashi no abdômen, um relâmpago deslumbrante rugiu como um dragão de trovão. A expressão do caminho Deva mudou drasticamente, desviando do raio. Ao mesmo tempo, ele olhou incrédulo para o homem familiar à sua frente. O caído Kakashi olhou surpreso para a figura e gritou. Ryujiro. Kakashi, deixe isso comigo. Vá e ajude os outros. Ryujiro disse calmamente. Kakashi conhecia a força de Ryujiro e entendeu que, com seu chakra praticamente esgotado, ele seria apenas um fardo ali. Tenha cuidado. Suas habilidades parecem ser atração e repulsão. Kakashi lembrou Ryujiro e desapareceu de sua vista. Nagato, parece que você não aprendeu a lição. Um sorriso travesso apareceu no rosto de Ryujiro. Caminho Deva olhou para Ryujiro com uma expressão sombria e disse sombriamente. Ryujiro, por que você está aqui? Danzo falhou ou isso tudo fazia parte do plano de Konoha? Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto de Ryujiro. Você realmente achou que Danzo tinha a habilidade de me conter? Que ridículo. Parece que tanto Danzo quanto Akatsuki são idiotas. Na casa da árvore, o rosto de Nagato se contorceu de raiva, seu corpo inteiro tremia de fúria. Caramba, eu sou um deus. Empurrão todo-poderoso. Desta vez, o empurrão todo-poderoso foi diferente. O caminho Azura próximo desabou no chão enquanto a onda de choque aterrorizante varria Ryujiro. Claro, isso era apenas esgotar o poder do caminho Azura. Nagato não era tolo o suficiente para esgotar todo o seu poder, especialmente contra um oponente como Ryujiro. Esse é todo o poder que ele consegue reunir? Parece que ele ainda não entende completamente minha força. Ryujiro sacou calmamente sua Zanpakuto. No momento em que ele desembainhou a espada, uma energia de espada avançou rugindo. Capítulo 117. A energia violenta da espada, como um tsunami, era imparável em sua força destrutiva. A escassa força repulsiva não foi páreo para o golpe de Ryujiro, que avançou em direção ao céu, transformando-se em um arco afiado e radiante. O rosto do caminho Deva mudou dramaticamente.
Ele se esquivou rapidamente, mas ainda assim, devido à força bruta da energia da espada, metade de seu braço foi arrancado como algodão. À medida que o arco radiante de energia da espada se dissipava, os prédios ao redor foram reduzidos a pó, e uma marca de espada profunda semelhante a um abismo foi deixada no chão. O golpe de Ryujiro parecia capaz de partir a terra em duas. Do céu, Caminho Deva olhou em choque para seu braço decepado, seu olhar fixo no chão abaixo. Como isso é possível? Como o ninja de Konoha poderia possuir tanto poder? Ele era um deus. Como ele poderia ser derrotado por um humano? Cenas da morte de Yaiko passaram pela mente de Nagato. Neste momento, na casa da árvore, o chakra de Nagato irrompeu como uma torrente furiosa. Conan ao lado dele mostrou uma expressão horrorizada. Nagato, por favor, pare de empurrar seu corpo desse jeito. Cale-se. Para alcançar a paz, mesmo que isso custe minha vida, vale a pena. Sangue escorria do canto da boca de Nagato. Enquanto isso, os pains que estavam causando estragos em várias partes de Konoha também pararam. Caminho Deva pousou no chão e bateu com a mão. Jutsu de invocação. O Pen Caminho Azura derrotado anteriormente também reapareceu. Os 6 pains foram todos reunidos. O Caminho Deva foi atraído para a boca do Rei do Inferno pelo caminho Naraka e depois de ser mastigado, reapareceu diante de Ryujiro, completamente restaurado. Nagato realmente achava que teria uma chance ao reunir os 6 caminhos de Pen? Que ingênuo Nagato! Ryujiro embainhou sua Zanpakuto. Essa ação fez o rosto do Caminho Deva escurecer. O que você quer dizer com isso? Ryujiro sorriu e abriu as mãos. Não preciso usar minha espada para lidar com todos vocês, porque vocês são muito fracos. Uau! Uma raiva incontrolável irrompeu. Caminho Deva rugiu. Você é muito arrogante. Arrogante ou não, você saberá quando tentar. Com a força atual de Ryujiro, algumas técnicas de Shinigami e Aki sozinhos foram suficientes para lidar com os 6 caminhos de Pen. A única coisa com que ele estava preocupado era Nagato usar o poder combinado das pains para desencadear o catastrófico empurrão todo-poderoso para destruir Konoha. Mas Ryujiro não deixaria Nagato fazer isso facilmente. No anime ficou claro que essa habilidade tinha um tempo de espera. Ryujiro não esperaria tolamente e deixaria Pen desencadear um impulso tão poderoso. O povo de Konoha já estava espalhado, e o principal problema atual eram as diversas feras invocadas que devastavam Konoha. Essas feras invocadas eram poderosas demais para que ninjas comuns as detivessem, especialmente o Cão do Inferno, cujas chamas abrasadoras transformavam a área ao redor em um inferno escaldante, tornando impossível a aproximação. Essas feras invocadas eram ainda mais aterrorizantes que a cobra de 3 cabeças durante a invasão de Orochimaru em Konoha. Shuriken e ninjutsu não tiveram efeito sobre eles. Em vez disso, seus ataques apenas enfureceram ainda mais as feras. Ninjas feridos tinham pequenas criaturas parecidas com lesmas em seus ombros. Seus ferimentos estavam gradualmente se curando, graças a esses raros projéteis médicos assinados sob o contrato de Tsunade com a floresta Shikotsu. Essas lesmas podiam se dividir para ajudar inúmeras pessoas feridas, mas até elas estavam tendo dificuldades para lidar com o grande número de feridos. Os ninjas médicos foram dominados, e as feras invocadas continuaram sua destruição implacável. Naruto, enquanto isso, foi levado para um local escondido por Jiraiya. Sábio pervertido, porque você não me deixa sair e lutar para proteger a vila? Naruto olhou para Jiraiya com raiva, sua fúria alimentada pela visão da vila envolta em fumaça e chamas. Ele queria lutar para proteger a vila. Ele era, afinal, o futuro Hokage. Como ele poderia ignorar os inimigos que ameaçavam sua aldeia? Jiraiya suspirou. Naruto, você é o alvo deles. Você é o Jinchuriki da 9 caudas. A Akatsuki está capturando as bestas com cauda, e ninguém sabe o porquê. A vila deve garantir sua segurança. Você não é importante apenas para a vila, mas para todo o mundo Shinobi. Se o equilíbrio trazido pelo poder das bestas com cauda for perturbado, isso trará um desastre inimaginável para todo o mundo Shinobi. Naruto cerrou os punhos, cravando as unhas na carne, mas não sentiu dor. Dentro de Naruto, o 9 caudas falou, garoto, ele está certo. Se você for capturado, o mundo inteiro estará condenado. É melhor você ficar parado. A voz preguiçosa da Kyuubi ecoou na mente de Naruto. Kurama, me empreste seu poder, por favor. Com seu poder, eu posso proteger a vila. Nesse ponto, Naruto ainda era uma criança ingênua, longe de ser madura. Não, eu não esqueci daqueles Rinegans. Mesmo com meu poder, você estaria caminhando para a morte. Além disso, você ainda não consegue lidar com todo o meu chakra. O 9 caudas estava em sua cela selada, seus olhos brilhando com uma luz estranha. O que aquele pirralho disse era verdade. Agora, com a existência do Rinnegan, parece que o objetivo deles realmente é reviver o 10 caudas. Como alguém como ele poderia saber sobre o 10 caudas? De qualquer forma, Kurama não tinha intenção de se tornar alimento para o renascimento do 10 caudas. Além disso, Naruto ainda era muito imaturo aos seus olhos. Ele só começou a falar com Naruto por causa de Ryujiro. Para Kurama, Naruto ainda era apenas um pirralho infantil. Lá fora, as 3 feras invocadas destruíram 1/3 de Konoha, deixando-a em ruínas. Nesse momento, uma figura graciosa saltou, reunindo o chakra para liberar uma poderosa onda de choque. 8 trigramas palma aérea. A onda de choque de chakra rasgou o ar, atingindo o Cão do Inferno. Com um estrondo alto, o Cão do Inferno cuspindo chamas tombou. Hinata estava de pé sobre os escombros, seus lindos olhos cheios de raiva sem limites. A vila que ela amava tinha se transformado nisso. Imperdoável.
O chakra de Hinata irradiava tanta intensidade que fazia com que todos ao redor dela se sentissem sufocados. Os ninjas resgatados olharam incrédulos. Essa é a lei de Hinata do clã Hyuga? Seu poder é incrível. Ela é realmente um gênio do clã Hyuga. Mas o que era essa sensação sufocante que eles sentiam? Era como se estivessem encarando o próprio Ryujiro. Capítulo 118. Hinata se virou e disse calmamente para eles: deixem isso comigo. Os rostos de vários ninjas mudaram ligeiramente e eles disseram com vozes trêmulas: Lady Hinata, você pretende enfrentar essas feras invocadas sozinha? Isso é impossível. Tentamos todos os métodos, mas não conseguimos parar essas bestas invocadas. A única maneira agora é encontrar Ryujiro-sama. Só ele pode lidar com essas feras invocadas. A essa altura, Ryujiro havia se tornado, sem saber, o pilar espiritual dos ninjas de Konoha. Se esses ninjas estivessem sob a liderança de Ryujiro, seu espírito de luta dissipado poderia reacender. Ryujiro tem outras coisas para fazer. Eu posso lidar com isso sozinho. Depois de dizer isso, a pressão de chakra que emanava de Hinata mais uma vez fez os poucos ninjas ficarem boquiabertos de espanto. A jovem do clã Hyuga já havia crescido tanto? Os poucos trocaram olhares e finalmente foram embora, confiando a situação a Hinata. Neste momento, o Byakugan de Hinata mudou para o Tenseigan. Ela olhou friamente para o cão do inferno e as outras duas bestas invocadas que se levantaram novamente. Chakra verde cobria a mão direita de Hinata. Embora ela não pudesse entrar no modo chakra, foi o suficiente para usar algumas habilidades do Tenseigan. Uau! Da palma de Hinata, o chakra verde se transformou em bolas de energia de chakra, disparando como uma tempestade de balas. Rugido! O cão do inferno rugiu, cuspindo chamas abrasadoras que queimaram tudo ao redor, mas as bolas de chakra não foram afetadas pelas chamas. Estrondo! Diante de tamanha quantidade de bolas de chakra, até mesmo as bestas invocadas de pele dura não conseguiram resistir ao bombardeio. Bum! Acompanhados por explosões violentas, as feras invocadas, aparentemente invencíveis, recuaram passo a passo, com sangue escorrendo como chuva e tingindo o ambiente de vermelho. Uma fumaça espessa subiu novamente, transformando-se em uma névoa que envolveu as ruínas ao redor. O feroz pássaro gigante não conseguia mais se mover. Hinata voou em direção ao pássaro gigante, segurando uma vara preta na mão, e a enfiou na cabeça do pássaro. Desta vez a fera invocada estava realmente morta, nem mesmo Nagato conseguiu revivê-la. Hinata franziu a testa enquanto olhava para a substância preta em sua mão. O que é isso? Se Ryujiro estivesse aqui, ele certamente ficaria surpreso. Hinata inadvertidamente condensou uma esfera da busca da verdade, e a haste negra foi formada a partir dela. O que Nagato controlava era apenas um protótipo de liberação yin-yang, incomparável a uma verdadeira bola de busca da verdade. As esferas de busca da verdade são habilidades que superam até mesmo Kekkei Genkai e Kekkei Tota. No momento em que Hinata lançou a bola da busca da verdade, a besta invocada perdeu sua conexão com Nagato. A força de Hinata aumentou significativamente mais uma vez. Lidar com as duas feras invocadas agora era moleza. Neste momento, Kakuzu e Idan aproveitaram o caos para se infiltrar em Konoha e mataram muitos ninjas de Konoha. Mas ainda não conseguiram encontrar os Jinchuriki da Nove Caudas. Onde eles esconderam a Nove Caudas? Kakuzu e Idan estavam ficando um pouco frustrados. Eles vagaram por Konoha por meio-dia, interrogando todos, mas ainda não conseguiram encontrar Naruto. Ei, Idan, parece que parou. Uma expressão solene passou pelo rosto de Kakuzu. O que parou? Kakuzu, você pode parar de falar em enigmas? Idan já estava um pouco impaciente. Embora ele tivesse matado algumas pessoas como sacrifícios a Jashin, tais sacrifícios de baixo nível não satisfariam Jashin. Quero dizer, o barulho parou. Kakuzu repreendeu novamente, tendo de repente uma má premonição. Isso é normal, significa que Konoha foi completamente destruída. Idan não se importou nem um pouco. Kakuzu olhou para ele profundamente. Você não tem cérebro? Kakuzu, você está procurando briga. Com isso, os dois começaram a discutir. Esses dois estavam sempre brigando como um velho casal. Afinal, eles eram uma dupla imortal, com habilidades semelhantes, incapazes de matar um ao outro e sempre descontentes um com o outro. Neste momento, uma figura passou rapidamente por eles. Seus rostos mudaram instantaneamente quando viram essa pessoa. Ei, o líder estava mentindo para nós? Ele não disse que Ryujiro não faria nada? Ao ver Ryujiro na frente deles, ambos mostraram expressões aterrorizadas. O Ryujiro na frente deles era na verdade um clone das sombras. A única diferença era que Ryujiro não tinha uma espada na cintura. Não é ele, é um clone das sombras. Kakuzu notou uma diferença sutil e falou num tom um tanto relaxado. Um clone das sombras? A expressão de Idan gradualmente se suavizou. Como esperado de alguém que lutou contra o primeiro Hokage, você pode dizer que este é um clone das sombras. De fato, os idosos são diferentes. Kakuzu, tendo vivido desde a época do primeiro Hokage, ser chamado de velho era normal. Velho? O rosto de Kakuzu se contorceu. Ninguém jamais ousou falar com ele assim. Além disso, Kakuzu odiava ser chamado de velho. Idade. Era o maior tabu de Kakuzu. É só um clone de sombra, qual o problema? Kakuzu, eu cuido desse clone das sombras. Idan brandiu sua foice, golpeando em direção a Ryujiro. Sim, um som nítido soou. Os rostos de Kakuzu e Idan mudaram drasticamente, seu medo desaparecido reaparecendo. Ei, isso é real.
Ryujiro bloqueou o ataque de Idan com um único dedo. Ao ver a aura borbulhante de cor vermelha ao redor do dedo de Ryujiro, Idan ficou ainda mais chocado. Ele não sabia qual jutsu Ryujiro havia usado naquele momento. Os dois não sabiam que até mesmo a força do clone das sombras de Ryujiro estava além da imaginação deles. Logo, Kakuzu e Idan se envolveram em uma batalha feroz com o clone das sombras de Ryujiro. Eka! Na casa da árvore, Nagato cuspiu um bocado de sangue, seu rosto estava pálido como papel. Nagato! Konan limpou preocupada o sangue da boca de Nagato. Ela disse com a voz trêmula, Nagato, pare. Neste momento, o coração de Nagato foi gradualmente abalado por Ryujiro. Desde que dominou o poder do Rinnegan, ele nunca foi derrotado. Após ganhar esse poder, Nagato se viu como o salvador deste mundo, trazendo paz eterna ao mundo ninja. Mas em todas as suas ações, ele só trouxe medo e terror. Após a morte de Yaiko, a mentalidade de Nagato já havia se distorcido. A chamada paz era apenas uma desculpa para a vingança. Em Konoha, os outros 5 corpos de marionetes foram destruídos por Ryujiro, seus membros ficaram espalhados e incapazes de se regenerar. Sob o poder simples porém violento de Ryujiro, Nagato já estava duvidando de sua própria existência. Capítulo 119. Droga, pensar que você me levaria a esse ponto. Caminho Deva olhou ressentido para Ryujiro. É difícil ser derrotado quando você sempre se considerou um deus, não é? Ryujiro zombou. Na casa da árvore, o rosto de Nagato se contorceu de raiva, sem nenhuma maneira de extravasar sua fúria. Mesmo com todos os 6 pains atacando Ryujiro, eles não conseguiram fazer nada contra ele. O chakra e os jutsus aterrorizantes de Ryujiro superavam os deles. O boneco do caminho Naraka perdeu em uma luta pelo poder e foi esmagado pela força esmagadora de Ryujiro. Não tenho escolha a não ser usar esse movimento. A expressão de Nagato ficou incrivelmente sombria. A devastação planetária não funcionou em Ryujiro, e somente um poderoso empurrão todo-poderoso poderia derrotá-lo. Nagato já havia exagerado em seu poder diversas vezes. Mais um empurrão, e ele provavelmente não teria muitos dias de vida. Chega, Nagato. Pare com essa loucura. Se Yaiko ainda estivesse vivo, ele não iria querer ver você assim. Os olhos de Konan estavam molhados de lágrimas. Desde a morte de Yaiko, ela e Nagato dependiam um do outro. Afinal, Yaiko foi o líder original da Akatsuki. Desde que Nagato ouviu o Uchiha Madara e foi desafiado por Ryujiro, Konan pôde sentir claramente que Nagato estava mudando nos últimos dias. Ele se tornou alguém que ela não reconhecia mais. Esse Nagato a assustava. O olhar frio e escuro de Nagato caiu sobre Konan. Konan, você está tentando impedir o caminho para a paz? Konan sentiu uma dor aguda no coração ao olhar nos olhos frios e indiferentes de Nagato. Mas você vai morrer se continuar assim. A voz de Konan embargou de emoção. Chega. Não vou morrer tão facilmente. As pessoas neste mundo só conseguem entender a paz através da dor. Konoha é apenas o começo. O rosto de Nagato se contorceu de raiva. O enorme chakra dentro dele surgiu novamente, mas seus órgãos internos já estavam falhando. Exagerar seu poder dessa vez provavelmente seria a última. Nagato acendeu lentamente no ar, seu olhar frio fixo em Ryujiro. Ryujiro observou Nagato se levantar. Deixar ele usar o empurrão todo-poderoso? De jeito nenhum. Você acha que eu vou te dar tempo para carregar? Borrifado nos ossos da besta. Torre afiada, cristal vermelho, anel de aço. Mova-se e torne-se o vento, pare e torne-se a calma. O som de lanças em guerra preenche o castelo vazio. Ado 63 raikou. Uma explosão de relâmpago deslumbrante irrompeu da palma de Ryujiro, liberando uma força destrutiva incomparável que queimou o ar com um som crepitante. O relâmpago atravessou o céu, aparentemente prestes a engolir o caminho Deva. Os olhos do caminho Deva se contraíram quando ele sentiu o poder destrutivo dentro do relâmpago. Seu coração se encheu de horror. Ninjutsu? Não. Isso não é ninjutsu de jeito nenhum. Não consigo absorver. As técnicas que Ryujiro usou não pertenciam ao mundo shinobi. Poderia ser que Ryujiro não fosse do mundo shinobi? Mas como tal coisa poderia ser possível? Caramba! Nagato ainda não havia reunido chakra suficiente para liberar um poderoso empurrão todo-poderoso. O raio imediatamente envolveu o caminho Deva. Embora o corpo do caminho Deva fosse extraordinário, ele ainda era apenas uma marionete feita de carne e osso. A temperatura assustadora do raio queimou sua pele até deixá-la crocante. Quando o relâmpago se dissipou, o corpo do caminho Deva se transformou em cinzas. Tosse. Nagato na casa da árvore cuspiu um bocado de sangue, sua respiração enfraquecendo ao extremo, e a reação do uso excessivo de chakra estava destruindo seu corpo. Como isso é possível? Isso significa que meu sonho de paz nunca poderá ser alcançado? Não, eu não acredito. O que mais atingiu Nagato foi que o corpo de Yaiko foi destruído devido à sua própria tolice, seu melhor amigo. Após a morte de Yaiko, Nagato já estava um tanto desequilibrado e anormal. Se Yaiko fosse realmente seu amigo, ele não deveria tê-lo transformado em uma marionete, mas sim enterrado na terra para deixá-lo descansar em paz. Transformar um melhor amigo em um fantoche era absurdo. No final, Nagato estava apenas tentando escapar de sua própria impotência. Estava tudo acabado. Os corpos dos 6 pains foram completamente destruídos. Mesmo que Nagato quisesse revivê-los, não seria possível. Nagato. Konan olhou para a desconhecida Nagato diante dela, seu coração parecia ter sido cortado por uma espada. Por que chegou a esse ponto? Todos os 6 pains sendo destruídos por Ryujiro marcaram o fim desta guerra. As baixas foram muito menores em comparação à invasão de Orochimaru em Konoha.
O motivo é que todos os 6 caminhos se reuniram para lidar com Ryujiro. Na base da raiz, Obito franziu as sobrancelhas com força, uma premonição ruim crescendo dentro dele. Não há mais movimentos. Poderia ser que Nagato tenha conseguido? Enquanto Obito estava confuso, a figura de Zetsu apareceu. Nagato falhou. Obito ficou atordoado, seu rosto sob a máscara mudou instantaneamente. Nagato realmente falhou? Enquanto isso, Danzo, controlado por Obito, ouviu isso e mostrou uma expressão alegre. A aldeia venceu. Zetsu olhou friamente para Danzo e disse: Ryujiro não estava controlado. Essa falha foi devido a esse idiota que foi feito por Ryujiro. Além disso, nós subestimamos o poder de Ryujiro. Este assunto precisa de planejamento cuidadoso. Vamos recuar por enquanto. O quê? Ryujiro não estava controlado? Como isso é possível? Esse era o Kotoamatsukami, o genjutsu mais forte do Sharingan. Como ele se libertou? Poderia ser. Os olhos de Danzo se encolheram quando uma percepção aterrorizante o atingiu, deixando sua mente em branco. Ryujiro não estava sob o controle de Kotoamatsukami desde o começo? Ryujiro estava brincando com ele o tempo todo? Ao perceber isso, a raiva de Danzo aumentou. Enquanto isso, sob a máscara, o rosto de Obito escureceu ao extremo, quase como se estivesse pingando tinta. Em sua mão, uma lança surgiu do nada, cravando-se no estômago de Danzo. Os olhos de Danzo se arregalaram, um bocado de sangue jorrou enquanto ele caía no chão. Após confirmar a morte de Danzo, Obito e Zetsu desapareceram da base da raiz. Entretanto, depois que eles saíram, Danzo se levantou novamente ileso. Izanagi permitia ao usuário controlar a fronteira entre ilusão e realidade. Quando Danzo estava em um estado de quase morte, Izanagi foi ativado para protegê-lo. O preço da ativação do Izanagi foi a perda permanente de um Sharingan. Capítulo 120. Baki. Como ele conhece nossas habilidades? Esse cara é muito estranho. Idan e Kakuzu estavam cobertos de ferimentos, especialmente Kakuzu, que já havia perdido 2 corações. Eles pagaram um preço muito alto só para lidar com um clone das sombras. Se fosse o corpo real, eles teriam alguma chance de revidar? O clone de Ryujiro olhou para a localização do corpo real e disse lentamente: parece que tudo acabou. Kakuzu e Idan não conseguiram deixar de franzir a testa. Do que ele estava falando? Na verdade, tanto Kakuzu quanto Idan ficaram muito frustrados com essa luta. A missão deles era encontrar o Jinchuriki da 9 Caudas, mas eles acabaram se envolvendo com o clone das sombras de Ryujiro. O ponto principal era que com suas forças combinadas, lidar com um clone das sombras deveria ter sido fácil, mas eles não eram páreo para o clone das sombras de Ryujiro. Chega de brincadeira. É hora de lidar com vocês dois, disse o clone de Ryujiro levemente. O que? Brincando? Ao ouvir isso, Kakuzu e Idan ficaram instantaneamente furiosos. Ei! Deve haver um limite para subestimar e menosprezar os outros. Incapazes de suportar mais, Kakuzu e Idan se uniram para lutar contra o clone de Ryujiro. Entretanto, desta vez, o clone de Ryujiro não se conteve mais. Kakuzu e Idan simplesmente não eram páreo para o clone. Um único galho imbuído de Haki de armamento foi suficiente para lidar com os dois. O galho emitia uma energia de espada aterrorizante, como se fosse uma espada de verdade, fazendo os couros cabeludos de Kakuzu e Idan formigarem. Só ter um galho extra na mão criou uma lacuna enorme de força. Esse cara era um verdadeiro monstro. No final, sob a força total do clone de Ryujiro, a energia devastadora da espada instantaneamente envolveu os dois. Embora Idan pudesse sobreviver sendo cortado ao meio, ele não conseguiu manter seu corpo intacto sob essa energia de espada. Idan não poderia sobreviver a isso. O principal era que este era apenas um clone das sombras de Ryujiro. As habilidades de Idan só funcionavam no corpo real, o que limitava muito sua força. Além de Kizami e Itachi, quase todos na organização Akatsuki morreram nas mãos de Ryujiro. Sem dúvida, Ryujiro demonstrou uma força esmagadoramente superior. A missão da Akatsuki desta vez foi um fracasso total. Os maiores contribuidores foram, sem dúvida, Ryujiro e Hinata, e muitas pessoas não entendiam por que Hinata tinha habilidades tão poderosas. Durante a reunião, Ryujiro também explicou as habilidades de Hinata. Quando Tsunade e os outros Jonin ouviram sobre a origem do Tenseigan de Hinata, quase todos no salão ficaram chocados. Especialmente Kakashi, que sabia o quão aterrorizantes eram as habilidades do Rinnegan depois de lutar contra Pen. O Tenseigan era comparável ao Rinnegan. Foi realmente assustador. O clã Hyuga parecia imparável em se tornar o principal clã da vila de Konoha. Se o terceiro Hokage ainda estivesse vivo, ele teria sido cauteloso com um clã Hyuga tão poderoso, possivelmente até mesmo tomando medidas restritivas contra eles. Como fez com o clã Uchiha. Nesta guerra, Ryujiro e Hinata foram, sem dúvida, heróis da vila. Embora algumas pessoas já tivessem nutrido insatisfação e opiniões sobre Ryujiro, esses sentimentos desapareceram depois que ele salvou a vila. Em seus corações, Ryujiro e Hinata eram heróis que salvaram suas vidas. Agora, Tsunade entendeu que as palavras de Ryujiro não eram apenas conversa fiada. Ele realmente tinha potencial para levar Konoha a patamares sem precedentes. Embora Konoha não tenha sofrido muitas baixas, reconstruir a vila ainda foi uma tarefa problemática. Entretanto, Ryujiro pensou em uma maneira rápida de reconstruir a vila. Você quer pegar emprestado Yamato? Sim. Yamato agora havia deixado a Anbu e era um Jonin especial. Tsunade chamou Yamato. Ryujiro, você estava me procurando? Yamato disse. Venha comigo.
Lançamento de madeira, casas com pilares em série. Em um espaço aberto em Konoha, edifícios se erguiam do chão. Embora Yamato possuísse a liberação de madeira, sua liberação de madeira era muito inferior à do primeiro Hokage. No entanto, Yamato era habilidoso em construir casas. Em pouco tempo, muitas casas novas apareceram em Konoha. Embora o chakra de Yamato não fosse suficiente para suportar tamanho consumo, Ryujiro lhe forneceu o chakra como uma máquina de movimento perpétuo. Neste plano de reconstrução da vila, Yamato ganhou um novo título: o construtor louco de Konoha. As pessoas até o consideravam o trabalhador da construção civil mais forte. Em pouco tempo, os prédios destruídos de Konoha estavam altos novamente diante dos olhos de todos. Após a invasão de Konoha pela Akatsuki, todo o mundo shinobi parecia estar se agitando novamente. Especialmente a Terra do Relâmpago, que convocou as outras 4 grandes nações para discutir assuntos importantes. Esse assunto supostamente importante era algo que qualquer pessoa inteligente poderia adivinhar. A Terra do Relâmpago ainda queria agir contra Konoha. Após 2 invasões, todas as principais nações acreditavam que Konoha estava em um estado enfraquecido, apresentando uma oportunidade sem precedentes. O Jinchuriki de Tsunagakure também retornou. Não só isso, mas sua força agora estava no mesmo nível de um shinobi de nível Kage, e ele ainda era muito jovem. Pouco tempo depois do retorno de Gaara, Chin'o se aposentou e entregou a posição de Kazekage para Gaara. Aos olhos deles, Gaara havia crescido o suficiente para assumir o papel de Kazekage. Neste momento, Kizami e Itachi, que foram para a Terra do Relâmpago, não conseguiram capturar o 8 Caudas com sucesso. Não que eles não fossem fortes o suficiente, mas o 4º Raikage parecia saber o plano deles. Ele estava espreitando perto do 8 Caudas há muito tempo. Agora, devido ao uso frequente de seu Mangekyou Sharingan, o corpo de Itachi estava à beira do colapso. Embora não parecesse à primeira vista, sua condição já estava além da cura. Até o líder falhou. Kizami, apoiando Itachi, disse com uma expressão complexa. O líder deles falhou, e eles também falharam em capturar o 8 Caudas. O futuro da Akatsuki era sombrio e incerto. Itachi permaneceu em silêncio. Ele também estava considerando se voltaria para a Akatsuki ou não. Ele sempre foi um espião de Konoha dentro da Akatsuki, embora ninguém soubesse sua identidade. Itachi sempre priorizou a vila. Ele havia herdado o testamento de Shizui. Além disso, Itachi tinha outro assunto para resolver. Sasuke-kun. Kizami. Kizami virou a cabeça para olhar para Itachi e ficou atordoado no segundo seguinte. O Sharingan olhou para Kizami e ele caiu no chão. Desculpe. Itachi disse a Kizami. Então sua figura desapareceu na densa floresta. Ele não pôde retornar para Akatsuki. Devido ao fracasso de Nagato, Obito e Zetsu tiveram que acelerar seus planos. Nagato se tornou um peão inútil. Por isso, ele morreu nas mãos de Obito, diferentemente da história original, onde ele se matou. Quanto a Konan, ela escapou por pouco da Akatsuki. Ela sabia que não seria capaz de matar Obito e provavelmente morreria nas mãos dele. Então ela fugiu. Ela queria manter seu ódio e vingar Nagato. Aos olhos de Konan, tudo o que eles estavam passando era por causa de Obito. Desde que Nagato entrou em contato com Obito, ele mudou completamente. E aqueles olhos de Rinnegan também foram levados por Obito. Se Ryujiro soubesse disso, ele provavelmente ficaria chocado por um tempo. O enredo agora havia divergido completamente.